Mais uma vez eu queria agradecer a todos pelo tempo que está aqui, pela WRA pelo convite, tá? E já vou entrar aqui, eu vou me apresentar antes de entrar aqui na tela. Eu trabalho no meio bancário há mais de 10 anos, na verdade mais de quase 15 anos, né? E entre idas e vindas ao Brasil, estou aqui desde 1995 e no Banco do Brasil há mais ou menos 3 anos, né? E então eu gostaria de começar esse slideshow aqui, mostrando um pouquinho para vocês sobre o Banco do Brasil Américas, tá? O Banco do Brasil SA e o Banco do Brasil Américas são dois bancos diferentes, né? O Banco do Brasil SA é um banco brasileiro, né? O Banco do Brasil Américas é um banco americano, foi comprado pelo Banco do Brasil SA. Nós somos uma subsidiária do Banco do Brasil e foi comprado em 2012 com a aquisição do Eurobank, né? Então, só para vocês saberem um pouquinho da história aqui, esse slide que eu estou colocando, o Banco do Brasil SA, na verdade, já tem presença aqui desde 1979, na verdade, desde 1969, com o Banco do Brasil Nova York, né? Que sempre foi direcionado às empresas, pessoas jurídicas, e o Banco do Brasil em Miami, Private Banking, né? Só que eles são bancos offshore, para clientes que, na verdade, não são americanos, só clientes que são internacionais. E o Banco do Brasil América surgiu, então, em 2012, justamente na área de retail, na área de varejo, para que a gente pudesse atender essa necessidade de abrir contas tanto para quem é estrangeiro, quanto para quem mora aqui nos Estados Unidos, né? Então, aqui alguns highlights que eu gostaria de passar. O Banco do Brasil Américas, ele é uma subsidiária, né, fully owned, né, pertence ao Banco do Brasil SA. Nós temos serviço ao cliente em 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Nas agências, nosso call center. Nós temos, no momento, 7 agências no estado da Flórida. Todos os depósitos nas contas do Banco do Brasil Américas são FDIC, é o Federal Deposit Insurance Company, que é equivalente no Brasil ao FGC, né? Então, por pessoa, $250 mil o dinheiro é garantido pelo FDIC. E nós temos, então, financiamentos diversos, né, para os nossos clientes do Banco do Brasil SA e os clientes que se tornam, então, Banco do Brasil Américas aqui nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia aqui, gostaria de mostrar no mapa, ali na Brickell, ali embaixo, em Miami, né, aqui é onde é a nossa agência flagship, né, onde começou, e o headquarters também está ali na Brickell, e nós temos as agências em Doral, Aventura, Light Point, Boca, e aqui eu estou, essa daqui em Orlando, né, aqui no meio da Flórida. Aqui é só para vocês terem uma ideia aqui das nossas agências. Essa daqui é a agência de Doral, que é especializada em pessoa jurídica, né? Nós abrimos contas em todas as agências, mas essa daqui ela se especializa em pessoa jurídica. Essa daqui é a nossa Central Florida Flagship, né? Que é onde eu estou, em Orlando, e a nossa equipe do Banco do Brasil Américas. Nós temos ali 8 pessoas, 8 funcionários na nossa agência, incluindo o gerente da agência, o superintendente, os gerentes de contas, né, e o gerente de pessoa jurídica. E aqui eu queria mostrar um pouquinho para vocês, antes de entrar mais a fundo no tópico de financiamento, os produtos que a gente oferece, né? Nós somos um banco, um full service bank. Nós temos contas correntes americana, cartão de débito, cheques, oferecemos cartão de crédito também. Temos um site online banking, que eu vou entrar daqui a pouco para vocês conhecerem um pouquinho, que oferecemos o mobile banking. O cliente pode tirar uma foto com o telefone e fazer depósito, pode checar o saldo. E nós temos soluções de business também, pessoa jurídica, né? Nós temos a máquina do Remote Deposit Capture, que o cliente pode fazer o depósito direto do seu escritório para cair na sua conta, sem necessidade de ir ao banco. Temos Merchant Services, que seria os serviços de cartão de crédito, para aceitar pagamento de cartão de crédito no seu estabelecimento, né?
E lending solutions também, tanto para consumo, para pessoa física, quanto para pessoa jurídica. Nós temos vários produtos disponíveis que até diferenciar de outros bancos, né? Aqui nós temos, só para vocês terem uma ideia, seriam as contas de investimento, que são as contas americanas, Certificate of Deposit, que é como se fosse o CDB no Brasil. Ali o cliente deposita o dinheiro e aplica por 1 ano, 2 anos, 3 anos. O Money Market, ele já é uma conta que tem um rendimento também, mas ela é líquida, o cliente pode fazer os saques como uma poupança, né? E nós temos a poupança normal, todos têm acesso a checar o seu saldo na internet. Aqui é só para mostrar um pouquinho para vocês o crescimento que nós tivemos, né, desde a aquisição que foi feita do Banco do Brasil, quando comprou o banco, o Eurobank, e transformou no Banco do Brasil Américas, né? Então esse é o crescimento que a cada ano nós vamos meio que duplicando, tanto em ativos, em depósitos, em empréstimos, né? Só para vocês terem uma ideia de que o banco está crescendo cada ano mais e mais. Aqui alguns reconhecimentos de algumas instituições que supervisionam, vamos dizer assim, monitoram, né, os bancos americanos. E nós, em 2015, vocês podem ver aqui de 2013, fomos subindo, melhorando, ano após ano, recebendo 5 estrelas pelo Bauer Star Rating, né? Eles analisam todo o capital do banco, toda a operação de empregados, de funcionários, né? E eles, então, não é tão fácil assim conseguir um 5-star rating, e nós estamos lá. Aqui são outras premiações que nós temos, tá? O banco, nos Estados Unidos nós temos como mais de 6.500 bancos, né? E nós ficamos aqui no top 200, entre os 200, né, bancos mais healthy, que eles falam, mais saudáveis financeiramente falando. Nós ganhamos também um Pay Award em 2014 pelos produtos que nós temos, né, de debit card, de cartão de crédito pré-pago. E aqui, então, eu gostaria só de, antes de entrar aqui um pouquinho no tópico de mortgage, de financiamento imobiliário, só mostrar para vocês aqui o nosso site do banco, tá? O site é o www.bbamericas.com. Ele vai estar em português e inglês. E aqui você vai poder ver aqui um pouquinho como abrir uma conta. Aqui você diretamente vai ter informações sobre cartão de crédito, poupança. Vocês vão ter aqui o meu contato no final. E a gente vai estar à disposição para poder entrar em mais detalhes, né? Eu gostaria só de mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre a conta corrente e falar só um pouquinho antes da gente entrar no financiamento. Nós temos 2 tipos de conta, na verdade, a Classic e a Gold, e a Gold Internacional. Então, a conta Classic, para vocês terem uma ideia, é uma conta corrente que o cliente pode abrir aqui, o cliente residente aqui abre com 100, 200, 300 dólares. O cliente internacional, a gente tem um pouquinho mais de um requisito um pouquinho maior, a gente pede 3 mil dólares para abrir essa conta, mas a gente sempre pode conversar com o gerente, porque às vezes o cliente vai transferir do Brasil para cá, e nós temos na agência um computador que está liberado para o cliente que é Banco do Brasil, cliente do Banco do Brasil SA, e não precisa ser cadastrado. Lá o cliente vai poder fazer essa transferência, desde que ele saiba as senhas, né, de 8 e a senha de 6. Então aqui é só para vocês terem um pouquinho de ideia dos detalhes da conta. Essa conta corrente, a Gold, é uma conta que o cliente, quando ele entra no site do Banco do Brasil, lá no Brasil, ele transfere até 12 mil dólares por mês pela internet. E o legal é que não tem tarifa, taxa de envio, né, de wire transfer, outgoing wire transfer. Então, eu já vi bancos cobrando uma média de uns 100 dólares a transferência, e quando o cliente pertence aos 2 bancos, o Banco do Brasil Américas e o Banco do Brasil SA, há esse acordo que não tem taxa de transferência, tá, entre os 2 bancos. E o câmbio também é bem favorável, normalmente 2, 3 centavos acima do câmbio comercial, tá?
Quando o dinheiro entra aqui nos Estados Unidos, então nós temos um incoming wire fee de $10, né, mas isso acaba sendo... E o IOF, que todos os clientes que estão enviando dinheiro do Brasil para sua conta no exterior, eles pagam 0,38. Não é o 6,38. Somente, então, recapitulando, é o 0,38. Não tem taxa de envio, né? E o dinheiro, quando cai aqui, ele já vai estar disponível, normalmente no segundo dia já fica disponível, no máximo levam 2 dias, e o câmbio ele sempre fica uns 2 centavos acima, né, que é uma outra vantagem. Eu gostaria só de mostrar aqui em cima onde fala abra uma conta. Nós temos essa parte aqui seria para os clientes que moram aqui nos Estados Unidos, que tem Social Security, o CPF americano, a Drive License, a identificação toda daqui. Para os clientes internacionais, nós temos uma opção de abrir à distância também, que é bem legal nessa parte aqui, clientes internacionais, aqui embaixo, né? O requisito é que o cliente seja cliente do Banco do Brasil S.A. Tem uma conta lá por pelo menos 3 meses, 3 a 6 meses, se não me engano, ou seja, que seja um cliente do Banco do Brasil, então nós temos como fazer essa abertura à distância. É a única forma, através desse departamento em Miami. E aqui nesse site vai mostrar para vocês, onde fala aqui embaixo, cliente BBSA. Tá? Aí aqui, quando o cliente clica, vai entrar nessa página, nessa parte aqui do PDF, que vai falar todo o requisito. Eu sei que parece assim complicado, mas não é. É bem fácil porque na questão de documentação são basicamente duas identidades com foto, passaporte, carteira de motorista, ou RG, comprovante de endereço, né? E o depósito inicial, a distância é $10.000, como está aqui em cima. Aqui, pessoalmente, nós pedimos então 3. Para evitar a mensalidade de $15, então o cliente tendo conosco $10.000 ou mais, ele fica isento dessa tarifa de $15, tá? Ok, então vamos voltar aqui. Só gostaria aqui então de mostrar aqui no site para vocês também só uma outra coisa. Aqui em cima fala os nossos contatos, né? Aqui nós temos uma central nos Estados Unidos, um 800, né? Para aqueles que não saibam, como se fosse um 0800. Nós temos aqui uma central em Curitiba, né, no Brasil, que atende também. Então, o cliente ele tem várias maneiras de se comunicar conosco pela central de atendimento. Nós temos também uma vantagem que o cliente que tem conta conosco pode fazer essa remessa sem estar aqui. Por exemplo, então o cliente ele tem uma conta conosco e ele quer fazer a transferência para o cartório, para a compra da casa dele ou então para pagar alguém. Ele pode entrar em contato com a nossa central e dentro de 48 horas vai ser feita essa transferência. Tem bancos aqui que a maioria, né, pede que o cliente esteja na agência. Então, isso é uma outra vantagem que nós temos, que você pode fazer uma remessa estando no Brasil, tá? Tendo a sua conta aqui, né? E quando estiver aqui, então, pode passar na agência para nos visitar. Vai ser um prazer, tá bom? Então, vou voltar aqui para o nosso slide. Então, Lending Solutions, né, que essa é a minha parte. Eu sou gerente de financiamento de empréstimo residencial aqui em Orlando. Nós temos mortgages, né, os financiamentos de casa. Nós temos financiamento comercial, que deverá ser um outro webinar, provavelmente com o Brenner, o nosso gerente comercial, de empréstimo comercial. E nós temos aqui, então, cartões de crédito, empréstimos para carro, né, auto loans, e diversas linhas de crédito. Aqui, então, eu queria falar um pouquinho para vocês dos nossos juros, né? E o cliente, então, pergunta, Alberto, eu quero fazer menos de 30 anos, você só faz 30 anos? No momento, nós só fazemos 30 anos, tá? Porém, a qualquer momento, o cliente ele pode quitar, ele pode refinanciar, ele pode fazer adiantamento nas parcelas e não tem multa, né? Então, a gente amortiza por 30 anos. Eu vou ali um pouquinho mais para frente dar uns exemplos, tá? De parcela, mas a qualquer momento o cliente pode fazer adiantamentos, né? Aqui o nosso programa, nós temos 2 programas na Flórida Central, né, aqui em Orlando. É o 3-1 Arm e o 5-1 Arm.
Aí o que, que é isso? O financiamento ele é por 30 anos, porém, ou o cliente vai ter os juros fixos a 4,75 por 3 anos, ou então ele pode escolher fixo a 5,5 por ano, né, por 5 anos. Depois do quarto ano ou depois do sexto ano, então, os juros ele vai em cima do LIBOR, né, do LIBOR, que é uma taxa de referência que serve de cálculo de taxa de juros entre os bancos em Londres. Né, muito usado no mundo afora para grandes negócios entre os bancos, empréstimos. Então, é o LIBOR, que quer dizer London Interbank Offer Rate. Então, só que, por exemplo, então, vamos voltar aqui só para recapitular. Vamos dizer que o cliente começou a 4,75 e por acaso os juros no quarto ano está em 8. A economia superaqueceu. Nós temos aqui, e mais para frente eu vou mostrar esse slide também em português, nós temos um cap. Ele não pode subir mais do que 2% ao ano, está aqui o cap. E para dar tempo, justamente, se isso fosse acontecer, né, para o cliente poder, né, dentro daquele ano, ele fazer algum planejamento, se vai refinanciar, se vai quitar. E depois disso ele pode seguir subindo por mais 2 anos. Porque se por acaso ele subir mais né, começou em 4,75 e subir mais do que 6, não pode. Tá? E também isso não acontece da noite para o dia. Como eu falei aqui, levaria pelo menos 3 anos para chegar nisso. Tá? Então, e vocês vão ter os meus contatos, vai ser um prazer falar com vocês para poder, como se diz, explicar um pouquinho mais a fundo, mas então só para vocês terem uma ideia, 4,75 ou 5,50. Se o cliente ele tem conosco uma conta, uma aplicação com um depósito de US$ 50.000 ou mais, tem um desconto de 0,25, então esse juros de 4,75 cairia para 4,50, tá? E esse juros de 5,50 cairia para 5,25. Né? O LTV, que seria então a porcentagem que o banco financia da propriedade. Então, por exemplo, nós temos aqui uma casa, o banco financia 60% do valor da casa, e se for em Orlando, aqui, Orange County, no condado de Orange, município de Orange, que nós temos aqui o Dr. Phillips, Windermere, Winter Park, Winter Garden. Então, o cliente ele pode dar 35%, pode dar mais se quiser, mas a gente financia com 35% e o banco então financia 65% do valor, com um mínimo de 150 mil, tá? Então, a casa sempre seria uma casa de 235 mil para cima, para que o cliente então dê uma entrada de 35% e o banco financie no mínimo 150. Nós não financiamos menos que 150 mil, tá? Se for uma casa então em Kissimmee, né, para os investidores aqui que conhecem Kissimmee, nós temos ali a área de short-term rental. O banco então ele pede 40%, financiamos 60%. Então nesse exemplo teria que ser uma casa de 250 mil para cima, para a gente, então, com uma entrada de 100, o banco financia 150, daí para cima, né? Um condomínio, um condo, que a gente chama aqui, seria apartamento, então nós pedimos um pouquinho mais, tá? 45% de entrada. E se for uma propriedade de investimento, se for a segunda propriedade do investidor, aí daí para frente, então, o banco financia metade, tá? 50%. Essa parte aqui, então, daqui a pouquinho para frente eu vou falar um pouquinho mais, tá? Para vocês terem uma ideia, então, lista de documentos, né? O que nós precisamos? A gente pede passaporte, visto, identificação pessoal, comprovante de residência dos últimos 30 dias, um currículo, né? Ou então um resumo da sua carreira e atividade de negócio, como o cliente explicando como que ele adquiriu a riqueza ao longo dos anos. Esse documento, não toda a documentação precisa estar em inglês, tá? Só alguns documentos precisam ser traduzidos, ou o cliente mesmo que já fala inglês pode fazer em inglês. Então, o currículo é um deles, ou o resumo pode ser feito pelo cliente em inglês, não precisa mandar traduzir por tradutor juramentado, tá? Nós temos um formulário de aplicação, que esse, no caso, é o que eu envio para vocês, ou que eu dou aqui para vocês na agência, que o cliente preenche esse formulário e
Então, por exemplo, eu vou mostrar ali, vai ter mais coisas na lista. Se o cliente ele está aqui na WRA e ele achou a casa que quer comprar e não tem toda a documentação pronta ainda, não tem problema. O que a gente faz é a gente pega o formulário de aplicação, preenche e o cliente me passa com 2 anos de imposto de renda, tá? Dos últimos 2 anos de imposto de renda, ou então uma carta do contador, e aí a gente consegue uma carta de pré-qualificação, uma carta de pré-aprovação, vamos dizer assim, né? A gente chama lá de pré-qualificação. E com essa carta, então, o cliente já consegue fazer negócio e segurar, dar uma entrada, um sinal, né? E segurar e negociar, e o pessoal da WRA aqui, que são os experts, podem ajudar vocês com todo esse processo, né? Então, só para recapitular aqui, o formulário e ali para frente eu vou mostrar o imposto de renda, é o que eu preciso para essa pré-aprovação, tá? Aí o que acontece? Vamos dizer que você já sabe, já tem em mente, então você já vai separando esses documentos, porque nós pedimos pelo menos 30 dias para fazer o processo, tá? De aprovação mesmo. E o seu corretor vai lhe ajudar e ele normalmente já vai fazer o contrato e ele coloca pelo menos uns 30 dias. 30 a 45 dias seria o ideal para a gente poder fazer essa aprovação final, tá? Então, só seguindo um pouquinho mais à frente aqui, nós temos dois exemplos, né? Nós temos os autônomos, empresários e funcionário de empresa. Então, se está aqui a cópia dos últimos 2 anos de imposto de renda, é o que eu peço, né? O que a gente pede. E para quem é autônomo ou empresário, então uma carta do contador independente, em papel timbrado, ele vai estipular, ele vai escrever ali vai declarar ali quanto que foi a renda do cliente pelos últimos 2 anos e o que foi feito, por exemplo, do começo do ano até agora, né? Uma cópia da licença do contador, do CRC, e para os empréstimos acima de 1 milhão, a gente vai precisar também de balancete da empresa e DRE dos últimos 2 anos, tá? A gente vai precisar também da descrição da empresa, serviços prestados, a base de clientes, indústria. Se tiver um site, ajuda bastante. Para o nosso analista poder ver, né? Quem faz a aprovação não sou eu, né? É o analista que aprova. Então eu vou estar ali do seu lado, eu sou um intermediário que vou poder lhe ajudar e falar, olha, isso aqui vai funcionar, isso aqui talvez ele não aceite, enfim, eu vou ser a pessoa que vai estar ali do seu lado fazendo tudo para que tudo seja aprovado, tá? Para os funcionários de empresa, então a gente vai precisar de uma carta do empregador, comprovando o vínculo empregatício, no papel timbrado da empresa, a posição, o tempo servido. Nós temos um modelo também que eu mando, um modelo da carta. Eu tenho um modelo tanto para a carta do contador quanto o modelo da carta do empregador que eu posso enviar, né, para vocês terem uma ideia. E o comprovante de rendimentos, o Olerite, dos últimos 2 meses. Né? Então, com isso aqui, são os 2 cenários que a gente tem. Tá? A verificação de liquidez. Então, a gente vai pedir para ver os extratos dos últimos 3 meses das suas contas correntes de investimento, porque a gente vai querer então ver ali aonde está o dinheiro para aquisição do imóvel, né, para essa entrada de 35%, de 40%. Uma coisa que nos Estados Unidos é muito importante é a gente comprovar, né, a fonte, da onde veio o dinheiro, se foi através da venda de um imóvel, se foi através se foi baixado de uma aplicação. Então, por isso que a gente pede os últimos 3 meses, né, para poder ver se esse dinheiro já estava ali ou se ele entrou, e a cópia da confirmação de remessa ou cheque. Então, quando você, por exemplo, aqui com a WRA, deu a entrada no seu, deu o sinal para segurar a casa, então a gente vai pedir ali uma cópia do cheque que você deu, ou se você abriu uma conta no Banco do Brasil Américas e fez um wire transfer, um TED de lá, a gente vai pegar uma cópia, né, desse wire transfer, mostrando de onde foi o dinheiro, de onde saiu o dinheiro para essa entrada, né? E referências bancárias. Então a gente pede pelo menos uma carta em papel timbrado do banco. Essa carta ela pode ser feita já direto em inglês pelo gerente lá no Brasil, ou pode fazer em português e o cliente então manda traduzir. E como eu falei, não precisa ser tradução juramentada, tá? Então vamos voltar aqui. Deixa eu só entrar aqui de novo. Voltar aqui para a tela. Obrigado.
Ok. Então, aqui então outros documentos fornecidos pelo corretor. Então, como eu falei, o seu corretor, aqui o pessoal da WRA, ele vai poder, eles vão fazer, ajudar vocês com essa parte, contrato de venda, o escrow letter, que seria então a carta do cartório, da title company, do cartório que está segurando o dinheiro que vocês deram de sinal, tá? E outra coisa que é bem popular conosco são os títulos corporativos. Nós temos, você pode fazer o financiamento em nome de uma LLC ou de uma companhia, pessoa jurídica aqui, por questões de sucessão, por questões de imposto, de economia de imposto, se você vai comprar essa propriedade para férias, para aluguel de férias, né? Então, tem vários benefícios que você pode ter essa propriedade em nome de uma pessoa jurídica e não é. Você pode olhar isso aqui e achar um pouco complicado, mas isso aqui são toda documentação que o contador lhe ajuda, o pessoal da WRA aqui também pode indicar a vocês, tá? E toda essa documentação, então, aqui o contador lhe ajuda e a gente pode colocar, então, o título dessa casa no nome da empresa, tá? Ah, se você tem uma offshore, uma corporation offshore, você abre uma empresa fora dos Estados Unidos e você uma BVI, nós também fazemos, tá? Para a questão de você ter esse imóvel protegido debaixo de uma corporação, tá? Então, esses aqui são só alguns exemplos também. E aqui é só recapitulando, então, aquela documentação toda dessa lista não precisa estar toda em inglês. É só a carta do contador, se for o caso, a carta bancária e o currículo, o resumo da carreira, tá? Aqui, então, nós temos lá embaixo só uma observação que essa lista que eu dei, são os documentos preliminares, tá? No processo dos 30, 40 dias, o analista, dependendo do que ele veja no Brasil ou então na documentação que foi enviada, ele vai pedir mais documentos, tá? E essa parte aqui eu sempre gosto de enfatizar que justamente isso é o que às vezes traz atraso no processo. Então, às vezes o analista pediu mais algumas coisas, alguma explicação de um extrato, alguma conta que o cliente tem e por acaso esqueceu de colocar no questionário, e aí demora 3, 4 dias para o cliente mandar para a gente. Então, aí vai um atraso de 3, 4 dias pelo menos, tá? No processo dos 30 dias. Isso é bem importante porque nós temos muitos clientes, investidores que contam direitinho os dias para poder vir, né? E querem exatamente, eu vou chegar lá na segunda-feira e eu quero fazer o fechamento, né, a entrega das chaves na terça e ir embora na terça-noite. Então, a gente sempre pede que o cliente tenha aí pelo menos uns 5 dias antes, uns 5 dias depois, se possível, porque sempre há algum tipo de atraso no processo, porque não é só o banco que vai estar envolvido, né? Vai estar envolvido o cartório também, o corretor do vendedor, o corretor, né, do comprador, da WRA, enfim. Então, e todos esses detalhes, né, nós temos aqui profissionais top que estão mais do que acostumados na WRA lidar com essas situações e tanto eles quanto eu vamos fazer tudo o que a gente possa para poder minimizar qualquer risco, né, de atraso, porque nós sabemos que o tempo é precioso, né? Então, aqui só queria colocar um exemplo que nós temos, a carta de CPA, a carta do contador. Aqui é um dos exemplos que eu mando para os clientes que são autônomos. Nós temos uma opção, o cliente fala assim, eu não tenho toda a minha renda nos Estados Unidos, toda a minha renda declarada, Alberto. Você sabe como que é no Brasil? Nós sabemos, né? Porque o Banco do Brasil Américas é um dos poucos bancos que fazem financiamento para estrangeiro. A maioria dos bancos aqui, eles pedem imposto de renda daqui dos Estados Unidos e vão pedir também um histórico de crédito daqui, que é outra coisa que nós também lhe ajudamos, lhe mostramos, porque aqui, mais ou menos, eu tento assim, resumir, o cliente tem que se endividar, pagar tudo em dia para ganhar pontos, para mostrar que é um bom pagador. Então, quando você faz um financiamento, você já vai estar também trabalhando no seu crédito americano. Então, como o Banco do Brasil entende, né, esse ramo internacional, nós sabemos que às vezes nem tudo está no imposto de renda, então nós temos uma opção de financiamento
com 50%. Se o cliente, o investidor, o comprador não quer mostrar todo o imposto de renda, porque não vai ter toda a renda lá, então se ele tiver uma carta do contador declarando direitinho, um contador independente que providencia a licença, né? Aí nós vamos poder fazer com 50% e não vamos precisar do imposto de renda, tá? Só para vocês saberem que tem essa opção. Nós temos aqui então as taxas de porcentagem para o sul da Flórida. O Banco do Brasil Américas ele já está lá no sul da Flórida há mais tempo do que aqui em Orlando. Então, vamos dizer assim, ele já tem um conhecimento do mercado um pouco mais amplo e então tem uma taxa diferenciada. Se por acaso você quer comprar o seu imóvel em Miami, Boca Raton, Fort Lauderdale, os juros lá vão estar um pouquinho mais baixos, tá? 4,25 por 3 anos, 4,90 por 5 anos. Depois disso ele ajusta, pode ajustar, né? De novo, o cliente pode quitar, pagar, refinanciar a qualquer momento sem multa, tá? E lá embaixo nós também temos uma vantagem de pedir um pouquinho menos de entrada. Então, se é uma casa com 30%, a gente financia 70% da casa, apartamento financiamos 65% e propriedade de investimento é a mesma coisa, 50%, tá? Uma coisa que eu queria também falar é que se o cliente, por exemplo, é aposentado, então naquela documentação que a gente falou, a gente pede uma carta também do órgão, do governo, ou da empresa que ele trabalhou, só falando que ele trabalhou lá. A gente tem que seguir assim o padrão de empréstimo americano, então por isso que algumas coisas são diferentes e eu explico mais a fundo no processo o jeito, vamos dizer assim, americano, né, de pensar. Então eles pedem também uma carta, tá? Então, pontos importantes, só para a gente recapitular aqui, antes de entrar na parte de perguntas. Como eu falei, se o cliente já tem conosco uma conta no Banco do Brasil Américas, aqui ele tem, por acaso, um saldo médio mínimo de 50 mil ou mais, ele tem um desconto na taxa de 0,25. Tá? Então, cai aqueles juros para 4,50 ou 5,25 aqui em Orlando. E lá embaixo, em Miami, né, cai para 4 ou então 4,65. Aqui, então, recapitulando, as taxas de juros são fixas por 3 e 5 anos, 30 anos de amortização, tá? Depois disso, o LIBOR, como eu expliquei, é uma margem de 3,5 e mais o LIBOR, que seria os juros depois do quarto, do sexto ano. Para empréstimos acima de 2 milhões, então a gente teria que analisar um pouquinho mais. Pode ser que o juro seja melhor, a gente teria que analisar ou não. Né? Refinanciamento, se a propriedade for adquirida há menos de 18 meses, a gente sempre precisa ir com o que ela valia 1 ano e meio atrás. Porque a gente tem muitos imóveis que às vezes a pessoa comprou e já está valendo muito mais, então é algumas regras que eu posso explicar um pouco mais à frente. Né? O Banco do Brasil, então, cobra 1% da taxa de originação. O que eu falo normalmente para o cliente? Alberto, quais são os custos além da entrada? A gente sempre fala para o cliente ter reservado uns 5% do valor da propriedade, que é para os custos de closing, que a gente chama aqui, né? O registro no cartório, para passar para o seu nome, o nome da empresa, traduções, a avaliação, todos os custos de closing, ele vai estar por volta dos 5%, então esse 1% também está dentro desse planejamento. E, de novo, o pessoal da WRA, eles podem lhe mostrar com mais detalhes também, explicando essa parte, tá? Porque, às vezes, pode ser negociado também, enfim, eles podem falar com vocês. A segunda propriedade financiada, se o cliente já financiou uma com a gente, a segunda em diante sempre vai ser considerado um investment property, a não ser que o cliente mostre para a gente, olha, eu estou vendendo essa casa, eu já fui lá no WRA, já listei a casa, vai ser vendida, então a gente já sabe que essa propriedade que vai ser adquirida não vai ser de investimento, a gente tem como tratar como com 35% ou 40% em vez de 50%. Os empréstimos podem ser colocados em título da LLC, pessoa jurídica, tá? Com débito automático direto na conta conosco no BB Américas. E, de novo, não temos multa para pré-pagamento. Aqui eu gostaria, então, só de colocar algumas simulações, tá? Para vocês verem, por exemplo, se o cliente for comprar uma casa de 500 mil, nós vamos, então, financiar 65%,
325 mil dólares, né? E aqui eu coloco os dois cenários, com a taxa de 4,75 e a taxa de 5,50. A parcela, então, ficaria 1.695, 1.845, só que o banco ele precisa fazer o escrow, que é pagar, ou seja, é até uma vantagem para o cliente internacional, ou todos os clientes, porque você não vai ter que se importar em pagar o IPTU. O banco ele coleta já nessa parcela, ele vai pedir 750 nesse exemplo aqui, é 1,8% do valor do imóvel, tá? Mais ou menos é o property tax, o IPTU, imposto predial. O seguro da casa por volta de 0,05. Então aqui o total, incluindo tudo, 2.653 nesse exemplo dessa casa de meio milhão que nós estamos falando, tá? Ou então 2.678. Aqui então a entrada seria 175 mil. E aqui o que eu estava falando para vocês, custo de fechamento estimado, 16 mil dólares seria para taxa de cartório, enfim. Aqui normalmente a gente pede para o cliente, a gente gosta de ver pelo menos 12 meses de reserva numa conta bancária, ou aqui ou no Brasil, no meio do caminho. Então aqui nesse exemplo, o estimado que o cliente precisaria provar em extrato bancário, 48 mil, né, mais os 175 para poder fazer essa compra de 500 mil. Aqui eu coloco um exemplo de uma casa mais barata, 360 mil, tá? A gente financia 234 mil, a parcela do principal e juros fica em 1.220 e já incluindo imposto predial, seguro, 1.910, tá? Aqui com 550, 1.928. Aqui vocês vão ver a entrada, 126 mil, custo estimado de fechamento, então 34.844. Aqui então eu coloquei uma casa então mais carinha, 800 mil dólares, então entrada de 65%, nós vamos financiar com 520, o total seu vai sair 4.168 ou 4.204. De novo a parcela aqui de principal e juros é 2.600 e pouco, 634, e aqui o imposto predial, tá? Esse dinheiro ele que está mais aqui, ele fica numa conta em juízo no nome do cliente, no final do ano, em novembro, o banco paga. Se isso, por acaso isso aqui foi estimado muito para cima, então o cliente recebe o dinheiro de volta, tá? Do que foi estimado a mais. Então eu vou entrar aqui agora na parte de perguntas. Vou abrir aqui para a gente poder falar um pouquinho algumas perguntas que vocês têm. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, tá? Vamos ver aqui se estão me ouvindo. O pessoal está me ouvindo? Se alguém tiver alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que não entendeu, ou alguma dúvida que eu possa... Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui o slide para vocês de volta aqui. Para ver se alguém, às vezes, pode ter alguma pergunta em específico sobre a parcela. Bom, se você por acaso, então, não tiver alguma perguntinha agora, nesse momento, específica, aqui estão os nossos contatos, tá? Aqui está o nosso e-mail, aqui está o site do banco, Banco Brasil Américas. Esse aqui é o meu e-mail direto, asantos@bamericas.com. Aqui está o contato da WRA. Tá? Aqui está o endereço da nossa agência aqui em Orlando. E o meu telefone direto aqui, 305, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Ok, então eu tenho uma pergunta aqui do Rui. Tudo bom, Rui? Obrigado pela sua pergunta. Por que a taxa do IPTU é paga mensalmente equivalente a 1,8 do imóvel? O que acontece? O banco, na verdade, ele tem que segurar no final do ano, se por algum motivo o cliente esqueceu de fazer esse pagamento, por estar no Brasil, por viagem, por diversos motivos, esquece de fazer o pagamento,
o condado ele pode entrar com um processo de tomar a casa, de querer tomar a casa. Então, justamente para o banco ele não ter esse problema, a maioria dos bancos aqui eles fazem o escrow. Então, eles pegam 1,8, vai de 1,5 a 2% do valor da propriedade. Então, a gente calcula isso, divide por 12 para facilitar para o cliente, né? E no final do ano esse dinheiro vai estar naquela conta e o banco vai lá e paga para você não para ficar despreocupado. A outra preocupação com o seguro, né? Nós temos aqui furacões, né? Não muitos, né? Na Flórida, mas já teve alguns passados, mas qualquer problema de incêndio, então tem que ter seguro no imóvel, então a gente vai lá e paga direitinho para o imóvel ficar segurado, entendeu? Então o cliente, ele, na verdade, o IPTU é pago por ano, mas quem paga é o banco, então a gente, para facilitar para o cliente, divide isso nas parcelas, tá bom? Então tenho aqui uma pergunta do Paulo. Caso queira adquirir uma casa para locação, posso considerar essa taxa de entrada? Então, Paulo, seria 40% a entrada, tá? Para casa de locação, short term, se for para locação de férias. Por quê? Porque em Orange County não é permitido alugar para férias. Mas se é para locação de um ano, de 7 meses, não é para uma semana, alguns dias, então aí você pode considerar, tá, a entrada de 35%, que é o Orange County. Na verdade, esse acaba sendo o maior diferencial. O Orange County, como quase não se pode alugar para temporada, então o banco ele oferece um pouco mais de uma entrada menor. Se for em Kissimmee, em Champions Gate, então outros condados que o cliente pode comprar e alugar essa casa por temporada, então a gente pede 40%. E como eu falei, o pessoal aqui da WRA, eles são experts e podem entrar em detalhes em toda essa parte para vocês, tá? Das porcentagens. Aqui então nós temos, deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Por favor, explique melhor, Eduardo, obrigado pela sua pergunta. Por favor, explicar melhor índice 1 ano LIBOR mais margem 0,35. Qual seria os juros depois de 3 a 5 anos? Então, eu vou voltar aqui rapidinho só no slide aqui para mostrar, para dar um exemplo. Deixa eu entrar aqui. Ok, eu vou entrar aqui então nessa parte aqui rapidinho. Ok, então aqui nós estamos aqui no o LIBOR, né? O ARM. O que acontece? Nos primeiros 3 anos ele é fixo os juros. Então, pegando esse exemplo aqui, vamos dizer que no 4º ano, o LIBOR, hoje no momento ele está 1,7, o LIBOR, tá? Então, se a gente pegar 1,7 mais 3,5, então a gente tem aqui 5,2, né? Então ele está perto do que a gente está oferecendo agora, 4,5, 5,25. Se por acaso o LIBOR ele vai para 4 daqui a um ano, então a gente vai pegar daqui a 3, 4 anos, então a gente vai pegar LIBOR 4 mais 3, então seria 7,50. Só que, como eu falei, se você começou em 4,25, nós temos uma cláusula, né, aqui, um cap de 2%. Então você começou em 4,25, você no máximo, se o LIBOR tiver, mais a margem tiver 7 alguma coisa, você não vai pagar 7 alguma coisa naquele ano. Você vai pagar 6,25, porque a gente tem esse cap aqui, né? Justamente para lhe dar um tempo para você saber se você quer refinanciar, se você quer quitar, tá? Então, enfim, para lhe dar, então, essa seria, então, o LIBOR, o que o LIBOR tiver, o LIBOR, né? Hoje em dia ele está 1,7, mais a margem é o que seria o diferencial no 4º ano ou depois do 6º ano, tá bom? Vamos ver aqui então, vou voltar aqui. Nas simulações, o Roberto, obrigado Roberto pela sua pergunta. Nas simulações de seguro, o seguro varia bem de uma para outra. Por quê? Deixa eu ver aqui então. Deixa eu entrar aqui para ver. Tá.
Perdão, isso aqui então, desculpa, obrigado por você ter mostrado, porque nesse slide realmente não era para... o que que acontece? Aqui era para ser a mesma coisa. É 0,5 por cento mais ou menos que a gente estima, tá? Do valor do seguro. Então aqui foi um erro aqui nessa simulação. O valor certo seria esse aqui, 150, tá? Então foi só um erro que está no slide aqui de uma simulação para outra. Mas então aqui está falando estimado de 1,8 IPTU, 1,8% do valor do imóvel, tá? E o seguro a gente estima entre 0,5 e 0,7 do valor do imóvel. Então foi só porque dependendo às vezes o cliente ele tem depois já está um tempo com a casa, então o seguro ele pode abaixar também, tá? Então aqui para quitar a dívida Marcos, obrigado Marcos pela sua pergunta. Para quitar a dívida é amortizado os juros. Marcos, então esse aqui, o que acontece? Eu não tenho aqui um slide para te mostrar, mas eu posso, se você entrar em contato, eu lhe mando umas simulações. O que acontece? No começo do empréstimo, nessas parcelas, por exemplo, que você viu, $1.000, $300 mais ou menos está indo para o capital. E 700 ele está indo então para os juros. Então tem uma tabelinha que eu posso mostrar depois para você, que todo mês, na verdade, o banco ele vai pegar o saldo que está ali no momento, digamos que 150 mil, vai fazer os juros por um ano dividido por 12. Então, naquele mês, você vai pagar exatamente os juros por aquela quantia. Se no mês que vem, por exemplo, você fez um adiantamento de $30.000, então já não está devendo mais 150, está devendo 120. A sua parcela, até boa essa pergunta, eu posso explicar um pouco melhor também assim no telefone ou por e-mail. A sua parcela, então, desses mesmos 1.000 que você estava pagando agora, já não vai ser mais 300, porque você já fez um adiantamento, então você já não deve mais 150, o cálculo ele vai então 350, 300 e 400, vai ir então, para o principal e a outra parte vai para os juros. Então, todo mês você vai exatamente ter o controle absoluto de quanto você está devendo na sua parcela ali todo mês. Então, não tem... A sua parcela sempre vai ficar igual, mas, por exemplo, é uma coisa que eu falo, o cliente faz o financiamento por 30 anos. E nesse tempo todo, o cliente só for fazer 2 parcelas a mais por ano, nessa amortização eu mostro que você vai economizar 7 anos. A sua parcela você vai pagar só 2 parcelas a mais, você não vai ficar pagando 30 anos, você pagaria 23 anos. Só de 2 parcelas a mais, o tanto que isso afeta o principal, você já diminui o tempo de empréstimo, tá? É a tabela Price, tá bom? Então, qualquer outra dúvida, qualquer outra pergunta, de novo aqui estão os meus contatos, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, já tá. Aqui é a WRA, o telefone deles, o e-mail, tá? E eu mais uma vez agradeço a WRA pelo convite, por essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho aqui do Banco do Brasil Américas. Eu tenho aqui então o meu telefone direto, tá? 305-679-3486. E o nosso site aqui é o www.bbamericas.com. Eu tenho algumas outras perguntas estão chegando aqui para mim, do Eduardo, e eu vou pedir para vocês, Eduardo, só para porque a gente não tem mais um pouco de tempo agora, mas se você puder mandar um e-mail para mim com o seu contato, aí eu ligo para você amanhã e a gente conversa, tá? Quem tiver dúvida, por favor, mande um e-mail para mim e amanhã eu já estarei retornando para vocês no Brasil. Eu prefiro muitas das vezes pelo telefone. O WhatsApp eu consigo às vezes ver no final do dia, tá? Mas aí você me mandando a informação, eu já entro em contato com vocês e explico um pouquinho melhor, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos pelo tempo de vocês e espero que tenha aberto um pouquinho assim, o entendimento com a questão de saber que realmente não é um bicho de 7 cabeças fazer um financiamento, né, aqui. E, mais uma vez, estamos às ordens para ajudá-los no que for possível, ok? Obrigado mais uma vez. Eduardo, entre em contato comigo, tá? Por favor. Eu já vou
se você puder, manda um e-mail para mim, ou se você quiser mandar um WhatsApp, eu respondo você também para poder falar um pouquinho mais em detalhes, tá bom? Obrigado, gente. Uma boa noite para todos. Um abraço.